para o Guilherme Boulos esses dados relacionados à pesquisa Quest, que foi divulgada hoje, falando sobre a avaliação do mercado financeiro em relação a economia brasileira e como o governo Lula está sendo avaliado pelo mercado financeiro. Segundo a pesquisa Quest, que foi divulgada hoje, a avaliação do governo Lula vai muito mal, segundo o mercado financeiro. Olha só esse gráfico, subiu de 64% para 90%. 64% para 90% a avaliação negativa do governo Lula em relação à economia. Esse é, na verdade, a avaliação do mercado para o governo Lula. Em amarelo, a gente tem regular, que caiu de 30% para 7%. E a gente tem em azul também a queda, essa avaliação positiva, que caiu de 6% para 3%. Esses são dados da pesquisa Genial Quest divulgada hoje. Com isso, voltou para a mesma marca do início do mandato, que é justamente quando 9 em cada 10 profissionais da área também tinham uma avaliação negativa do governo. O levantamento foi feito nos últimos 5 dias, entre os dias 29 de novembro e ontem, e com isso capturou a reação negativa do mercado ao pacote de ajuste fiscal, que foi anunciado na semana passada. Na avaliação dos agentes do mercado, o arcabouço fiscal tem pouca credibilidade, né? E para 96% dos entrevistados, a política econômica do Brasil está na direção errada. Então, pesquisa Quest, divulgada hoje, mostra que 90% do mercado tem uma avaliação negativa do governo. Que gritaria é essa do mercado, hein, Josias? Tem que levar isso em conta, do que isso tem razão ou não tem? O que o governo tem que levar em conta em relação ao mercado é outra coisa. Aqui é a opinião da nata do mercado, são operadores do mercado, agentes financeiros que são consultados periodicamente pela Quest. E como você disse, Fabiola, eu fui reparar pesquisas anteriores e no ano passado, ali por julho, a reprovação era semelhante. Lá no início do governo, em março, o Lula tinha recém-chegado ao Palácio do Planalto e a perspectiva, a aprovação da atuação dele mal tinha começado, o mercado atribuía uma avaliação negativa, o índice de rejeição do mercado era de 90%. Então voltou ao que era. E nesse intervalo entre a posse do Lula e hoje estamos aí há quase 2 anos do governo, houve uma oscilação em relação ao prestígio do Fernando Haddad. Fernando Haddad já foi muito mais bem avaliado pelo mercado, hoje caiu um pouco, mas a avaliação dele é melhor do que a do Lula, evidentemente, e o ministro está vivendo um momento chave, e o Lula também, e sabe disso, e o ministro já o convenceu disso. Por que eu digo que o mercado que interessa ao governo é outro? Porque esse ajuste fiscal que está sendo feito agora não é uma exigência do mercado. O ministro Fernando Haddad se convenceu de que, para manter a regra fiscal que ele criou em pé, ele precisaria fazer um ajuste pelo corte das despesas, não mais pelo aumento da arrecadação. E ele fez o pacote que achava que devia fazer, o mercado reagiu mal, isso interessa pouco ao governo. O governo tem que ter atenção para que este pacote seja eficaz. Do contrário, vai subir, já subiu a taxa de câmbio, a alta do dólar leva ao aumento da inflação, aumento dos juros, e o novo presidente do Banco Central, que assume em janeiro, o Galípolo, ele já está com um discurso que é igualzinho ao do Roberto Campos Neto, que está saindo. Então, o Galípolo vai assumir e os juros continuarão subindo, ele é avesso à ideia de intervenção no mercado do câmbio e já estão sendo ajustados os preços. A inflação vai subir. É com isso, é com esse aspecto do mercado que o ministro da Fazenda precisa se preocupar e o Lula também, se ele tiver pretensões políticas para 2026, e parece que ele tem.
Tá aí, a gente está falando sobre a pesquisa Quest divulgada hoje, falando sobre o aumento da avaliação negativa do governo Lula, 90%. Tem também o aumento da avaliação negativa de Haddad. E tem também a avaliação em relação ao pacote de gastos. Até tenho aqui, eu queria ir para o telão, me tira da tela que eu vou aqui, ó. Essa pergunta que foi feita. As medidas de pente fino sugeridas pela Fazenda até aqui são favoráveis ao cumprimento da regra de gastos do arcabouço fiscal, fazendo, né, a ligação do pacote de corte de gastos com o arcabouço fiscal. 88% dizendo favoráveis e 12% dizendo não favoráveis. Aqui outros dados dessa pesquisa divulgada hoje, quais são as principais preocupações do governo, a popularidade do presidente, taxa de juros, relação com o Congresso, alta do dólar, uma das preocupações, e aqui essa pergunta que é feita, a política econômica do país está na direção certa ou errada? 96% acha que o rumo está errado. Está errado, Thales? Olha, como disse o Josias, o mercado está em desacordo com Lula desde o início do governo e até hoje, mas está em campanha. Essa pesquisa é o mercado em campanha. Nesse momento, essa campanha tem um certo efeito, porque, apesar de tudo, olha, nós estamos num momento em que o desemprego está mínimo, mínimo, o crescimento da economia é recorde atrás de recorde, a economia está bem. Mas o mercado está dizendo, olha, está péssimo porque vai lá na frente dar problema. E é provável que dê problema na frente se não houver corte. Aí o mercado, nessa pesquisa, diz que os cortes, que não está nada satisfeito com as medidas do pacote econômico. Não está nada satisfeito. 58% dizem que não estão nada satisfeitos com o pacote. No entanto, eles dizem que a morte ficta, que acabou entre os militares, tem alguma influência econômica. Morte ficta é bom que tenha acabado, mas não tem grandes influências. Em termos financeiros, é muito pouco. E, por outro lado, não está nada satisfeito com o pacote, não é bem o que o mercado pensa, na verdade. Isso é um recado que ele está dando. Por quê? Porque todos os economistas dizem que o pacote não resolve todos os problemas, mas não é o caso de não estar nada satisfeito. O pacote resolve aí pelo menos 2 anos, mas lá na frente vai dar problema à economia, é verdade. Ele não resolve definitivamente, mas não é o caso de não estar nada satisfeito. Quer dizer, tem uma deturpação aí na opinião do mercado. Por quê? Porque ele está em campanha, só isso. Então a gente tem que entender por aí. Ver uma pesquisa dessa, ele quer dar recados ao governo, ele quer puxar a corda do governo. O governo também tem que esticar a corda, porque a política do governo não é a política do mercado, e ver se lá na frente consegue ajustar a economia. Se a economia. Outra coisa, Congresso. Congresso está mais ou menos. O Congresso nessa pesquisa também está muito mal avaliado pelo mercado. Mas o Congresso, que está aí falando, tem que aprovar as emendas, tem que liberar as emendas, senão a gente não aprova o pacote. No fundo, tudo será aprovado. O Congresso está esticando a corda, porque tem que esticar, o governo Lula está esticando a corda porque tem que esticar, o judiciário está esticando a corda porque tem que esticar, mas todos querem aprovar o corte de gastos. E é o que vai ocorrer. Vai ser aprovado o corte de gastos no final das contas, até o fim do ano, e com todo esse jogo de empurra que está ocorrendo entre Eu, mercado, Congresso, judiciário, Lula, tudo isso. eu vou esticar a corda aqui até o comercial e já volto. Eu adoro o nosso chat nesse momento. Mercado, eu não vou poder falar.